Olá, pessoal. Vamos lá? Vou estar ensinando a fazer a pintura desse rostinho, tá? Esse aqui é o molde 3D, né? Bipartido. Falta fazer acabamento aqui, mas não é isso que eu vim ensinar hoje. Hoje eu vim ensinar a parte da pintura, tá? Esse é o rostinho masculino. Então, o que eu vou usar? Vou usar tinta acrílica, tá? Pode ser brilhante ou não brilhante. Isso não vai interferir, tá? Vou usar. Vou pegar um pincel que tem a pontinha fininha. Não necessariamente ele precisa ser tão fininho, mas ele tem que ter a pontinha fininha. Ou então aquele zero, tá? É que eu já me acostumei a trabalhar com esse. Vou molhar, umedecer, né, com água. Tiro o excesso. Pode ser na mão, no pano, onde vocês quiserem. Vou pegar só a pontinha, tá? Sempre pouquinha tinta. Principalmente que é uma região muito pequenininha, tá? Começa sempre da pontinha, tá bom? Então, vamos lá. Ele é bem demarcadinho, o molde. Então, dá pra ver direitinho onde a gente tem que fazer. Eu viro o meu olhinho e começo lá da pontinha novamente. Existem jeitinhos de se fazer que ficam mais fáceis, tá? Então, eu fui apanhando pra poder aprender também, tá bom? Olha lá. Ele é bem demarcadinho onde a gente tem que colocar a parte branca. Do outro lado. Agora, nós vamos observar e deixar os dois olhinhos bem direitinho, tá? Eles têm que ficar iguais. Procurem sempre trabalhar com lâmpada, com lupa, porque a gente vê todos os detalhezinhos e fica um olhinho bem bonitinho, tá? Então, a parte branca era isso. Agora, nós vamos lavar o nosso pincelzinho. E vou pra boquinha enquanto o olhinho seca essa parte. Eu uso também, ó, essa daqui podia ser a acrílica, mas é tinta para artesanato, que é a PVA. É o rosa antigo, tá? Mas poderia ser acrílica também. Não tem problema. Vamos molhar novamente o nosso pincel. Tiro o excesso. Vou pegar só uma pontinha, do mesmo jeito, ó lá, na pontinha. No homem, na boquinha do homem, como ele não usa batom, né, gente? A gente só vai marcar a boquinha. Então, o que nós vamos fazer? A gente deixa mais forte no meio, tá? Vou molhar o meu pincel, tirar o excesso. E agora eu vou começar a espalhar de dentro pra fora. Tá? Porque é só uma corzinha na boca, não é batom. E do lado de cima, a mesma coisa, tá? Então, eu vou puxando do meio pra fora. Aqui no meio ficou um pouquinho a mais.
com um palitinho, eu venho e tiro o excesso. Vou molhar novamente meu pincel, tirar o excesso e volto aqui. Aqui é carinho mesmo, tá? Vai fazendo e vai olhando. Até que você vê e fala, ó, agora tá bom. Vou dar uma batidinha com o dedo em cima. Pra terminar de tirar o excesso de tinta. Tá? Parece que tá com brilho, mas não tá, é da água, tá? Por isso que o ideal na boca, principalmente do homem, é ser fosca, tá? Porque se a tinta for acrílica brilhante, ela vai ficar com brilho. Aí vai ficar parecendo batom. E aí não pode, tá bom? Porque no caso da mulher, mesmo que a gente use essa tinta, a gente pode passar um vernizinho por cima pra dar brilho. Mas no caso do homem, não, né? Então, pra aproveitar a mesma tinta, você pega uma fosca pra boca e depois na mulher você dá brilho com verniz ou com esmalte, né? Agora, eu vou fazer um sombreamento aqui. Eu vou usar um pouquinho dessa tinta. E um pouquinho da marrom. Se você já tiver uma tinta... Vou limpar o meu pincel aqui. Se já tiver uma tinta mais ou menos, um marrom mais clarinho, pode ser, tá? Não precisa ficar preparando tinta, não. É que não pode ser tão escuro, tá bom? Por isso que eu tô usando. Mas pode ser marrom com bege, só pra não ficar tão escuro. Peguei um pouquinho de água. Vou molhar, tirei o excesso. Vou com a água bem e deixar bem molhadinho aqui, ó. Bem aguadinho. Que é essa parte da tia. Só isso que nós vamos usar. Eu preparei tudo isso só pra usar isso. Mas é assim mesmo, tá? Eu quero só uma pontinha. Aqui em cima do olhinho, nós vamos passar para dar profundidade. É um detalhezinho, tá? Não é os cílios, é acima dos cílios. Olha lá. Isso parece que não é nada, mas na hora de toda a pintura feitinha, isso daqui dá uma grande diferença, tá? Olha a diferença de um olho para o outro. Parece que esse aqui já tem profundidade e esse não. Dá pra ver? Agora vamos lá, vou molhar novamente, que agora meu pincel já secou. Umedeço aqui novamente. E vamos fazer do outro lado. Sempre buscando a semelhança dos dois lados, né? Não tá pegando tinta no meu pincel. Tá? Isso aqui, depois de tudo acabado, ele dá profundidade à peça, tá bom? Vou aguar novamente meu pincel. Vou pegar mais um pouquinho. Só a pontinha também, tá vendo que eu tô tirando o excesso do pincel? Não precisa ter excesso. E vou colocar aqui nas narinas.
Olha uma narina com e a outra narina sem. Você tá vendo a diferença? Isso tudo dá uma diferença muito grande. É o que começa a caracterizar uma peça humana para um bonequinho. Olha lá a diferença. Tá vendo? É os traços da própria pessoa. Tá? Vou lavar meu pincel. Sempre fechando as tintas para não endurecer. Vou pegar a tinta azul, acrílica, mas pode ser a cor do olho que vocês preferirem. Vou fazer o azul para parecer bem, tá? Com o mesmo pincel, vou pegar a pontinha, tiro o excesso, ó lá, é bem pouquinho, tá bom? E nós vamos... O grande erro das pessoas é que eles fazem só uma bolinha aqui, ó, né? Bem redondinho. O olho, ele é uma bolinha, mas o olho quando tá regalado a gente vê aquela bolinha, a pupila, né? Quando a gente tá com o olho natural, a gente não vê a bolinha. É uma parte só dela, né? Então, a gente vai fazer como se... da mesma forma que é um olho, tá? Vou fazer a parte de cima. Não vai ficar uma bolinha, tá bom? Ó, aí eu viro e vou fazer a parte de baixo. Essa é a forma que eu achei que fica mais fácil pra mim fazer, tá? Tudo bem delicadinho. O olho é uma coisa bem pequenininha, né? Se puder usar a lupa. Eu tenho lupa de cabeça, ela é bem legal. Depois eu mostro lá pra vocês, tá vendo? Ele não é uma bolinha, tá? Tá vendo? A parte de cima eu deixei um pouquinho maior do que a de baixo. Agora nós vamos fazer, vamos olhar novamente o pincel, porque agora ele já deu uma secadinha na tinta. Sempre molhando, tá? Agora nós vamos fazer do mesmo jeitinho do outro lado. Então, eu vou fazer primeiro a parte de cima. Viro meu olhinho. E vamos fazer a parte de baixo. E agora, buscando a semelhança com o olho do seu cliente e com o outro olho que você já fez. Então, se é um personalizado que você vai fazer igual ao cliente, você tem que ter as fotos e ir observando mesmo, porque topo personalizado é observação. Aí observando tudo para deixar ele bem parecido com a pessoa. Eu dei uma borradinha, fui lá e limpei com o palitinho. Eu acho bem mais fácil com o palitinho. Vou tirar um pouquinho ele daqui do vídeo, só pra mim olhar bem na luz pra ver como é que tá ficando, tá? Pera aí que eu já volto. Que aí eu consigo ver aonde eu tenho que arrumar. Tá vendo? Com um pouquinho a tinta, com a pontinha do pincel. Tá? Agora vamos lavar o pincel. Limpei. Fecha a sua tintinha. Vou pegar tinta fosca.
para artesanato, ou PVA, ou pode ser acrílica também, não tem problema. Agora nós vamos fazer a sobrancelha, tá? Vou molhar o meu pincel, tiro o excesso. Vou também pegar, é marrom, tá, gente? Parece que é preto, mas não é, é marrom. Ui, marrom. Peguei a pontinha, tiro bem o excesso dessa vez, ó. Pego a pontinha, tiro bem o excesso, ó. Não pode ficar excesso na ponta do pincel, senão fica uma sobrancelha grosseira, tá bom? Vou começar assim, aqui, ó. Eu vou dando leve batidinhas, só com a pontinha, pra mim desenhar a sobrancelha do jeito que eu quero. Tá? Tá vendo? Eu só desenhei ela. Vou agora fazer, a gente sempre tenta, né? Mas eu também erro. Vou pegar mais uma pontinha de tinta. Já vou deixar mais ou menos parecido do outro lado. Por isso que eu sempre gosto de começar do lado esquerdo. Que a gente faz e depois fica fácil da gente ver o lado direito pra ficar igual, tá? Olha lá. Só desenhei, tá? Agora é que eu vou preencher. Então, eu molhei meu pincel novamente, vou tirar o excesso. Pego tinta, tiro o excesso. Com a pontinha do pincel, agora eu vou dando batidinhas pra cima, tá? Só a pontinha, gente, ó. Não tô nem encostando, porque se encostar muito fica grosseiro, tá? Até mais da metade. Aqui eu já vou pra baixo, ó. Aqui é pra cima, aqui já é pra baixo. Olha lá. Tá? Vou lavar meu pincel, vou tirar o excesso e vou começar tudo novamente, do outro lado. Agora vamos para cima. Pontinha do pincel. E vamos procurar fazer igual a outra. Primeiro pra cima e agora puxando os fiozinhos pra baixo. Vamos buscando as semelhanças para que elas fiquem parecidas, tá? E principalmente parecida com a do seu cliente. Tá? Essa é a sobrancelha masculina. Se for sobrancelha feminina, aí é diferente, é só um fiozinho mesmo, tá bom? Agora, vou pegar a tinta preta. Com o mesmo pincel. Pode ser com pincel e pode ser com outra coisa. Vamos ensinar a fazer com... Vou pegar um palitinho. Acho que fica mais fácil pra vocês. Fazer um palitinho desses de manicure, ó. Pode ser um palito de dente, você corta uma pontinha até você ver que fica uma bolinha no tamanho legal. Vou pegar tinta na pontinha do palito, é bem pouquinho também. Vou colocar
uma bolinha pequenininha pra gente sentir até onde a gente pode ir, tá? Pego mais um tisquinho de tinta. E agora eu vou aumentar essa bolinha até eu achar que ficou legal. Olha lá, tá vendo? Não encostei essa bolinha na parte de baixo, só encostei na parte de cima, tá? A partezinha preta da bolinha. Vou fazer a mesma coisa. Centralizo a minha bolinha, tá? Agora eu pego mais um pouquinho, sempre pouquinha tinta. E vamos. Aqui. Eu borrei um pouquinho preto, tá vendo? Ficou a mais esse lado aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou esperar secar um pouquinho e vou passar azul ali onde tá em excesso. Tá? Olha eu soprando. Pra secar mais rápido. Vou pegar nossa tinta azul com o pincelzinho. Vou pegar uma pontinha, ó, e vou acertar aqui. Vou ver aqui na luz, espera só um pouquinho que eu já volto pra vocês verem, tá? Tá vendo? Dando uma leve acertadinha, depois eu volto e acerto o preto novamente, tá bom? Vou limpar meu pincel. Só tô assoprando pra secar o azul. E volto e acerto o preto novamente. Ele tá um pouquinho borradinho ali, ó, a parte de cima. Parece que não tá, né? Mas tá, viu, gente? Deixa eu ver se de longe dá pra ver um pouquinho mais. São detalhezinhos que fazem toda a diferença na peça, tá? Por isso que é bom trabalhar com a lupa. A lupa aumenta a peça pra você e aí a gente consegue ver todos os detalhes. Olha lá, agora ficou legal. Viu? Que bonitinho. Vou molhar o nosso pincel novamente. Agora eu vou fazer, tiro o excesso do mesmo jeito, a tinta preta. Vou pegar um pouquinho da tinta preta, vou tirar o excesso, tá? Vou fazer tipo os cílios agora. Na realidade não é os cílios, né? Vou deixar marcadinho a parte de cima, que valoriza bem o olho, tá? Olha lá, tá? Olha a diferença de um olho pro outro, né? Tá vendo? Agora vamos molhar o nosso pincel, tiro o excesso, mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso aqui, tá? Deixa bem pouquinho a tinta. E agora nós vamos fazer do outro lado, tá?
Eita, borrei tudo. Olha lá, meleca. Agora que beleza. Que bom, né? Que bom que aconteça, né? E agora o que a gente faz? A gente chora? Também. Não, a gente vem, limpei o pincel, tirei o excesso de água e vou tentar tirar essa tinta daqui de dentro, tá? Se eu tirar a tinta branca, a tinta azul, vou molhar novamente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou e faço novamente. É bem assim mesmo, tá? Dá vontade de chorar, mas não chora não. Vou pegar um outro pincelzinho mais sequinho, que aquele tá muito molhado. Tá vendo como tá saindo? Não precisa se desesperar não, tá? Que tudo tem jeito nessa vida. Ó. Sai um pouquinho só do azul. Mas a gente refaz ele, não tem problema não. Tá? Aqui em cima tá borradinho preto. Eu já vou dar uma tiradinha antes que seca muito a tinta e a gente não consegue acertar, tá bom? Tá? Vou molhar novamente. Tiro o excesso. Molho na tinta e tiro todo o excesso novamente. E vou eu acertar novamente. Nada é sempre diferente do outro. Ele não obedece a gente, sabe? No mesmo instante. Deve acontecer isso com vocês também, né? Vou pôr um pouquinho de tinta azul onde eu tirei ali. Limpei o pincelzinho, tá? Vou pegar um pouquinho de tinta, cadê? Pra vocês verem. Ó, um pouquinho. Tirei o excesso. Vou vir aqui bem na pontinha, onde eu borrei tudo aqui. E vou passar um pouquinho de tinta. Pronto. Tá? É isso aí. Vou um pouquinho de longe pra vocês verem como é que fica. Legal, né? Vou lavar o pincel. Nunca deixa ele aberto não, tá? Ele com a tinta, porque ele vai secar e vai estragar o seu pincelzinho. Com a tinta branca, nós vamos dar uma luz pra esse olho. Um palitinho de dente, bem fininha a ponta, tá? Vou pegar uma lixinha, vou até dar uma afinada nele. Lixinha de unha mesmo, tá? Deixa bem delicadinha a ponta. Que eu quero só um brilhinho mesmo. Se fica muito grosso, fica grosseiro. Porque é muito pequenininho o olho, né? Vou pegar uma pontinha aqui de nada, um trisquinho. É bem a pontinha mesmo, ó, tá vendo? E vou colocar aqui, ó, entre o preto e o azul, tá? Não é nem em cima do preto, é entre o preto e o azul.
devagarzinho. Uma coisinha de nada. Aí você vai vendo se... Ali já pegou uma coisinha de nada, tá vendo? Mas mesmo com uma coisinha de nada, ele já dá diferença pro outro. Quer ver? Ó. Tá vendo o outro? Tão pouquinho, mas já dá uma diferença bem grande, viu? É esses detalhezinhos aqui que tornam... Tá vendo? Olha que diferença que fica. É esses detalhezinhos que tornam a peça bem bonita. Agora o brilho você não vai colocar do lado de cá não, você vai colocar do mesmo lado, do lado de lá de novo, tá? Se eu consigo fazer pra vocês verem. Aí. Olha lá. Tá? Tá vendo que bonitinho? Agora eu vou dar o sombreamento e o volume da peça, tá? Quem tem giz pastel pode fazer com giz pastel. Quem não tem pode fazer com maquiagem. Eu vou fazer com maquiagem mesmo, porque é o que nós temos mais fácil em casa. Nem todo mundo tem o giz pastel, né? Então vamos fazer com maquiagem mesmo. Eu tô usando esse tom aqui, tá vendo? Pra dar um sombreamento na peça. Com a pontinha desse pincelzinho aqui, ó. Eu vou pegar a pontinha, ó, passar a pontinha. Vou tirar o excesso, ó, não pode ter excesso. Venho aqui do ladinho do nariz. Espera secar bem o olho, tá, gente? Aí vocês vão... Pra não borrar o olho. Aí vocês vão dar uma passadinha aqui. Isso vai dar profundidade à peça, tá? Já começa a ficar mais parecido com o humano. Peguei mais um pouquinho, tirei o excesso. E vou fazer do outro lado. Ó. Ele demarca bem o nariz, tá vendo? É uma coisinha de nada, mas dá uma grande diferença. Peguei mais um pouquinho, tirei o excesso. E vou fazer abaixo da sobrancelha no olho aqui, ó. Isso não é sombra, tá, gente? Isso aqui vai dar a profundidade no olhar que a gente precisa. Olha a diferença de um olho pro outro. Você tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui tá saltado, aqui já tá mais profundo. Então, isso vai tudo dando volume na sua peça, tá? Vou pegar mais um pouquinho. E vou passar sem excesso, tá? Só pra... Olha lá. São coisas delicadinhas. Pouquinha coisa que já dá uma diferença bem grande. Mais um pouquinho. E vou passar aqui na covinha, aqui, ó. Tá vendo essa covinha aqui? Olha lá. Olha uma já aparecendo aqui. E a outra não tá tão parecendo, tá vendo? Ó. É uma coisinha de nada, que dá uma grande diferença. É sempre bem pouquinho, tá, gente? Por isso que eu tiro o excesso. Uma forma de ver melhor sem a luz. Vou tirar um pouco a luz pra ver se vocês conseguem ver. Tá vendo, ó? Tá vendo dando volume? Agora, com a parte da própria... A parte macia aqui, eu vou usar esse rosa mais clarinho. Vou tirar o excesso. E onde eu passo? Passo na bochecha. Você vai falar, ah, é blush no homem? Não, não é blush. Isso aqui é pra dar o tom de pele. Passo aqui no queixo, um pouquinho. Passo na ponta do nariz e passo na testa. Ele não vai ficar com aquela testa branca, tá? É como se fosse um sombreado, uma pessoa bronzeada. É tudo coisinhas delicadinhas. Deixa eu tirar aqui o
vocês verem, olha lá. Que já vai dando a diferença, muita diferença na peça, tá? Normalmente, quando eu faço o cabelo, eu uso esse tom aqui novamente, em volta do cabelo todinho aqui assim também, ó. Tem o cabelo, né? Eu uso esse tom, aí eu pego a pontinha novamente, tiro o excesso e vou fazendo em volta do cabelinho aqui assim também, ó. Pra dar volume, entendeu? Aqui em volta do cabelinho assim, eu faço também, tá? E agora, por final, vou pegar o verniz geral, pode ser verniz vitral, pode ser esmalte incolor, tá? Vou pegar uma gotinha. Uma gotinha, cadê? Ó. Pode tirar o excesso ainda, porque esse aqui, se escorrer, é mais difícil da gente limpar, tá? Eu vou depositar aqui no óleo. Esse vai dar um brilho tremendo, olha lá. Tá vendo? Vou fazer do outro lado. Tá vendo? Eu tô depositando de lado o pincel, ó. Olha lá. Tá? Viu que bonitinho que fica? Então, por hoje é só, tá? Um beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo, tá?